dia, meus queridos do quarto ano. A nossa aula de hoje é uma aula de revisão. Revisão para quê? Revisão para a provinha Enem que vocês farão na próxima semana. Então, nós vamos revisar os dois assuntos que vão estar nesta avaliação. E os dois assuntos são problemas e soluções com números decimais, adição e subtração e também expressões numéricas. Então, são somente esses dois assuntos, não está difícil e esse assunto é muito fácil. Então, prestem bastante atenção, porque nós vamos estar resolvendo as atividades de revisão de vocês. Então, todos vocês têm essa atividade de revisão lá no eClass. Então, nós vamos fazer a correção dela agora, eu explicando um por um. Antes da gente ir para a correção, eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Na hora que nós vamos fazer soluções com números decimais, adição e subtração, nós temos algumas regras. E essas regrinhas são, primeira regra, ó, vírgula, embaixo de vírgula. Então, a regra principal é esta daqui. Toda vez que eu vou fazer uma continha de adição ou subtração, eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, adição e subtração, eu preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Sendo assim, vocês não podem esquecer de alinhar as casas decimais. Então, quando eu falo vírgula embaixo de vírgula, eu quero dizer alinhamento das casas decimais. Antes da correção, preste atenção. Se eu tenho aqui, ó, 3,7 mais 2. Aí, o que eu faço? Ó, coloco 3,7 e o 2. Esse 2, ele é inteiro. Como ele é inteiro, ele vai aqui, ó, para debaixo do 2. E o que eu faço com o resto? Eu posso acrescentar a vírgula, acrescentar o zero e fazer a minha continha. Se fosse de menos, se no lugar desse mais aqui, ó, tivesse menos, a mesma coisa. 3,7 menos o 2, tá vendo? Aí, o que eu faço agora? Coloco a vírgula e acrescento o zero e respondo minha continha. Então, esse daí é o que você precisa observar. Antes mesmo de fazer qualquer continha envolvendo números decimais. Então, vamos lá. Depois que eu expliquei essa regrinha, vamos para a nossa atividade. Na nossa atividade tem assim, ó, observe a imagem. Eu fiz a imagem, coloquei a imagem aqui para vocês verem. Nesta imagem, eu tenho aqui, ó, alguns lugares. A igreja, a casa de Pedro, o hospital, a escola, o mercado e a praça. Veja que todos esses lugares, ele tem uma distância de um lugar para outro. Aqui, ó, a casa de Pedro para o hospital, 2,8. A casa do hospital para a escola, 2,7. Então, isso quer dizer o quê? 1 inteiro e 7 décimos, ou 70 metros. Aqui, ó, 2 quilômetros e 800 metros. 2 quilômetros e 700 metros. 1 quilômetro e 800 metros. Então, olha só. Tudo que está na frente, aqui, ó, antes da vírgula, é dono do símbolo. Então, 3 quilômetros. E o que vem depois será metros. Então, vamos lá. Na letra A, eu faço a seguinte pergunta. Pedro sai de casa todas as manhãs para ir à escola. Então, todas as manhãs, ó, Pedro sai de casa para ir para a escola. Todos os dias. Aí tem assim, ó. O caminho que ele faz é
O caminho que ele faz é, ó, casa, praça, escola. Então, ele faz esse caminho aqui para ir para a escola. Quantos quilômetros ele leva para ir à escola? Então, olha só. Ele saiu de casa para chegar até a praça. Ele gastou, letra A, ele gastou 1,1 km. Quando ele chegou na praça, ele foi para a escola. Para a escola, ele gastou 3,2 quilômetros. Então, olha só. 1,1 km, 3 quilômetros e 200 metros. Isso é porque ele saiu da sua casa, passou na praça e foi para a escola. Neste caso aqui, ó, eu só precisei alinhar as casas decimais. Coloquei a vírgula embaixo da vírgula. E aí, eu já posso responder este probleminha. 1 ganhou mais 2, 3. A vírgula repete. 1 ganhou mais 3, 4. Então, quantos quilômetros Pedro usa da sua casa até a escola passando pela praça? Ele gasta ou percorre 4 quilômetros e 300 metros. Então, meus queridos, vejam que eu coloquei aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula. Todas as casas estão alinhadas. Então, eu coloquei aqui, ó, a distância da casa até a praça, a distância da praça até a escola e a distância da escola até o hospital. A minha pergunta é quantos quilômetros ele percorre. Então, eu vou fazer uma continha de adição. 2, 1 ganhou mais 2, 3. 3 ganhou mais 7, 10, sobe 1. Aí eu tenho 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. Então, o pai de Pedro, ele percorre 7 quilômetros para chegar até o seu trabalho. Longe, não é? Mas ele precisa fazer isso se ele quiser deixar Pedro na escola antes. Então, ele percorre 7 quilômetros. Agora, nós vamos continuar observando este mapazinho para responder as outras tarefas. Veja só, nós temos mais algumas tarefas. A C, a D e a E, todas elas são observando este mapa. Todas são observando este mapa. Letra C. Na letra C tem o seguinte. A mãe de Pedro quer ir ao mercado. Então, ó, o mercado. A mãe de Pedro quer ir ao mercado. Aí tem aqui, ó. Mas antes, ela precisa passar na igreja. Então, antes do mercado, ela precisa passar na igreja. Quantos quilômetros ela precisa percorrer para chegar ao mercado? Então, olha só. Então, ela vem aqui, ó. Ela veio da casa dela para a igreja, da igreja para o mercado. Então, vamos lá. Da casa dela para a igreja, 1,7 km. Da igreja para o mercado, 3,2 km. Então, vamos ver quantos quilômetros ela faz para chegar até ao mercado. Eu falei aqui, ó, ela precisa fazer o caminho mais curto. Então, ela não vem na praça e depois vai para a igreja. Ela faz aqui assim, ó, que é mais curto. Então, vamos lá. 7 ganhou mais 2, 9. A vírgula é repetida. 1 ganhou mais 3, 4. Então, a mãe de Pedro usa 4,9 km para chegar ao mercado, pelo caminho mais curto. Letra D. Na letra D, eu digo o seguinte. Ao sair do hospital, ele saiu do hospital. Ele vai, ó, ao sair do hospital,
o pai de Pedro vai buscá-lo na escola. Então, ó, saiu do hospital, veio para a escola pegar Pedro. E depois daí, ele vai encontrar sua esposa no supermercado. Então, olha só, ele saiu do hospital, foi para a escola, da escola foi encontrar sua esposa no mercado. Ele não passará pela praça. Então, ele não vem para a praça, ele vai para casa depois daí. Então, qual é o caminho quantos quilômetros ele vai percorrer para chegar em casa? Ó, ele trabalha aqui, não vai passar pela praça. Então, ó, saiu do hospital, pegou Pedro na escola, passou no mercado, pegou a esposa e daqui, ó, veio para casa. Por que que ele fez esse caminho daqui? Porque ele não pôde passar pela praça. Porque se ele pudesse passar pela praça, ele poderia fazer esse caminho daqui. Mas aqui ele não pode passar pela praça. Então, vamos lá. Do hospital para a escola. Do hospital para a escola de Pedro. 2 quilômetros e 700 metros. Da escola de Pedro para o mercado. 1 quilômetro e 800 metros. Do mercado para a igreja. Por que para a igreja? Porque ele tem que passar pela igreja para ir para sua casa. Então, 3 quilômetros e 200 metros. E aí depois ele vai para casa. 1 quilômetro e 700 metros. 1 quilômetro e 700 metros. Aí eu perguntei, quantos quilômetros ele percorrerá para chegar em casa? Então, adição. Vou juntar todas essas medidas para saber quantos quilômetros ele levou saindo do hospital até voltar para casa. Vamos lá. 7 ganhou mais 8, 15. Ganhou mais 2, 17. 17 ganhou mais 7, 24. Sobe 2 e coloca a vírgula no lugar correto. Então, baixei a vírgula. Agora eu tenho 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. Mais 3, 8. Mais 1, 9. Então, o pai de Pedro vai precisar percorrer 9 quilômetros e 400 metros saindo do hospital e chegando à sua casa sem passar pela praça. Então, aqui está a resposta da letra D. Aí, agora, a letra E. A letra E. A letra E, ela vem com a seguinte pergunta. Letra E, a seguinte pergunta. Pedro, ele resolveu ir para casa sem passar pela praça. Então, olha só, Pedro, ele quer ir para casa. Nesse dia ele foi sozinho. Mas ele não queria ir pela praça. Então, ele não queria passar pela praça. Ele queria ir para casa. Ele tem aqui, ó. Aí eu pergunto aqui, ó. Qual o caminho mais curto a percorrer? Ele tem este caminho aqui, ó. Sai da escola, passa pela frente do hospital e vai para casa. Tem o outro. Sai da escola, passa em frente ao mercado, passa em frente à igreja e vai para casa. Ele tem esses dois caminhos. Se nós olharmos, nós vamos saber qual é o caminho mais rápido. Olha só. Se ele vem pelo lado de cá, ele vai gastar, ó, 1 quilômetro e 800 metros, 3 quilômetros e 200 metros, 1 quilômetro e 700 metros. Se ele escolher o caminho de cá. Se ele escolher o caminho de cá, ele vai gastar, ó, 2 metros e 700, 2 metros e 800. Qual vai ser o caminho mais curto? Vamos lá ver qual vai ser o mais curto. Ó, se ele escolheu escola, mercado e igreja. Vou botar aqui, ó, escola, mercado, igreja. Escola, mercado e igreja. A escola para o mercado, 1,8.
Do mercado para a igreja e casa. Do mercado para a igreja, 3,2. Da igreja para a sua casa, 1,7. 8 mais 2, 10, mais 7, 17, põe a vírgula, sobe o 1. 1 mais 1, 2, mais 3, 5, mais 1, 6. Então, se ele pegar o caminho aqui, ó, escola, mercado, igreja e casa, ele vai gastar 6 quilômetros e 700 metros. Mas existe uma outra opção: escola, hospital, casa. Aí o que ele vai fazer? Da escola para o hospital, 2 quilômetros e 700 metros. Do hospital para casa, 2 quilômetros e 800 metros. Aí vou juntar. 7 mais 8, 15. Sobe 1 para aqui, baixa a vírgula. 2 mais 2, 4, mais 1 que subiu, 5. Então, olha só. Ele aqui, ó, vai gastar 5,5 quilômetros andando no caminho de cá. Esse caminho aqui, ele vai gastar 5,5 quilômetros. Aí eu venho para minha pergunta agora, a letra E, que eu vou colocar aqui. Letra E. Pedro resolveu ir para casa, vou ler de novo para vocês entenderem. Pedro resolveu ir para casa sem passar pela praça. Pronto, já fiz as duas continhas aqui. Qual o caminho mais curto a percorrer? Qual é o caminho mais curto? Esse, escola, mercado, igreja, casa, ou escola, hospital e casa. Nós já fizemos a continha. O caminho de lá, ó, escola, hospital e casa, ficou mais perto. Então, a minha resposta vai ser escola, que é onde ele saiu. Depois, foi para o hospital. Depois, ele chegou em casa. Chegou em casa. E eu coloquei aqui, ó, justifique sua resposta utilizando um algoritmo. Então, depois de eu botar escola, depois que eu escrever escola, hospital, em casa, eu vou fazer essa continha daqui, ó, que foi a continha que eu fiz para saber qual o caminho mais curto. Então, a resposta da letra E, escola, hospital e casa, e a continha é essa continha daqui. Então, vejam que não é complicado fazer adição com números decimais. A única coisa que vocês precisam fazer é colocar vírgula embaixo de vírgula e alinhar as casas decimais. Este daqui foi o número 2, ou o número 1. Agora, nós vamos para o número 2. Para o número 2, eu não vou mais utilizar este mapa. Eu vou tirar ele daqui, que nós não vamos mais utilizá-lo. Nós não vamos mais utilizá-lo. Então, vamos agora para o número 2. Número 2. No número 2, eu continuo também com probleminhas. Vamos ver então. Número 2 tem assim. Uma fábrica de doces está produzindo novos pacotes de balas nos seguintes sabores. Quais são os sabores que tenho aqui? Nos seguintes sabores. O sabor de morango, ó, o sabor de morango. O sabor de coco e o sabor de chocolate. Chocolate. Antes, eles não faziam esses sabores. Eles estão fazendo esses 3 sabores agora. Aí ele continua assim, ó. As balas de morango estão em pacotes de 25 quilos, ó. 25 quilos e 8 ou 800 gramas. 800 gramas.
Então, 25 quilos e 800 gramas. Quilogramas, que é do 25, e o 800, que é grama. Coco. As balas de coco estão em pacotes de 16 quilogramas, 16 quilos e 400 gramas. 400 gramas. Então, 16 quilos e 400 gramas. A de chocolate, ela está em pacotes de 10 quilos e 700 gramas. 700 gramas. Então, eu tenho aqui, ó, a quantidade no pacote de morango em quilos, a quantidade do pacote de coco em quilos e a quantidade do pacote de chocolate em quilos. Aí, a minha pergunta é: uma pessoa quer comprar um pacote de cada sabor. Quantos quilogramas ela terá ao todo de balas? Então, olha só. Neste caso aqui, tá dizendo que ela vai comprar um de morango, um de coco e um de chocolate. Quantos quilogramas essa pessoa vai ter? Então, olha só. 25 quilogramas e 800 gramas, 16 quilogramas e 400 gramas, 10 quilogramas e 700 gramas. Então, olha só. Neste caso aqui, eu só vou juntar esses três daqui. Juntando 8 mais 4, 12. 12 mais 7, 19, sobe 1. Antes de eu consomar, coloco a vírgula. 5 ganhou mais 1, 6. 6 mais 6, 12. Sobe 1 para cima do 2. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. Mais 1, 5. Então, a resposta do número 2, ele vai levar 52 quilos e 900 gramas de balas, juntando todos os sabores das balas de morango, coco e chocolate. Número 3. No número 3, começa assim: Marina foi conhecer o zoológico. Então, Marina foi lá conhecer o zoológico. Chegando lá, viu animais bem diferentes. Eu também já fui conhecer um zoológico, não foi só ela, não. Eu fui lá em Santa Catarina e vi um monte de animal, cada um mais lindo do que o outro. E isso eu só posso provar em fotos e não tem como eu mostrar para vocês agora. Mas depois vocês veem. Então, olha só. Chegando lá, Marina viu vários animais bem diferentes e uma plaquinha indicando o peso de cada animal. Ela queria saber a diferença de peso entre eles. Olha só, eu chamo a atenção para vocês da palavrinha diferença. Diferença é o resultado da conta de subtração. Porque tem gente que tem mania de botar assim, ó, um é mais pesado do que o outro é mais leve do que o outro, nada a ver. Diferença é em matemática é o resultado da continha de subtração. Vamos continuar. Então, olha só. Observe o peso de cada animal. O macaco, ela gostou do macaco. O macaco, ele tinha 9 quilos e 54 ou 540 quilogramas. Então, ó, 9 quilos e 540 gramas. Aí veio a raposa. A raposa, ela pesava 12 quilos,8, ou seja, 12 quilos e 800 gramas. Então, aqui está, ó, o peso do macaco
E aqui está o peso da raposa. A minha pergunta é: indique a diferença encontrada por Marina. Então, aqui a gente vai dizer a diferença. Já disse para vocês, diferença, continha de menos. Então, a diferença de peso entre o macaco e a raposa. Para mim fazer uma continha de menos, uma outra coisa que eu tenho que prestar atenção, além de colocar vírgula embaixo de vírgula, a outra coisa é colocar o número maior em cima, o peso maior em cima. O peso maior, nesse caso, é o peso da raposa. Então, a raposa, ela vem ser, ó, a parte de cima da minha conta de subtração, 12,8. Agora, eu vou diminuir o peso do macaco, 9 quilômetros, ó. 9 quilos e 540 gramas. Então, ó, 9, vírgula, ó, vírgula embaixo de vírgula, 5, 4. Pronto, vou ter que fazer a minha continha de menos. Observe que aqui ficou faltando um número, uma casa decimal. Então, o que eu faço? Eu acrescento essa casa decimal. Então, ficou 12 quilos e 800 gramas, 9 quilos, 540 gramas. Então, não mudou nada. Só acrescentei para ficar melhor na hora de fazer a nossa continha de menos. Ó, 0 que tira 4. Eu já sei que 0 eu não posso tirar 4. Então, eu tomo uma dezena emprestada. Aqui ficou 7. A dezena veio para aqui, juntou com 0, ficou 10. 10 dezenas. 10 dezenas que tira 4 unidades, eu vou ter 6 unidades. Era 8, eu tomei emprestado, ficou 7. 7 que tira 5, 2. Aí eu venho, repito a vírgula e continuo. 2 que tira 9. 2 que tira 9 também não pode. Então, eu tomo esse emprestado, dou aqui para o 2, vou ficar com 12 e aqui eu fiquei com 0. Aí eu faço 12 que tira 9, 12 que tira 9, 3. O 0 eu tomei emprestado, ficou 0. Então, eu boto aqui, ó, se eu quiser. Se eu não quiser, tudo bem. Então, eu tenho aqui o quê? Qual é a diferença entre eles em peso? 3 quilos, 260 gramas. 260 gramas. Este é a diferença de peso entre o macaco e a raposa. Então, vejam o que foi que eu fiz. Acrescentei uma casa decimal e coloquei as vírgulas embaixo de vírgula. Isso se chama alinhamento de casas decimais. Colocar vírgula embaixo de vírgula e acrescentar o 0 se este for a necessidade. Problema de número 4. No número 4, nós lemos o seguinte: a distância da casa de Daniel até a casa de Felipe é de 8 quilômetros, 220 metros. Daniel foi visitar seu amigo Felipe. Então, aqui está dizendo a distância da casa de um para com o outro. Para isso, o seu pai o levou de carro. Eles percorreram 3 quilômetros, 450 metros e a gasolina acabou. Quantos quilômetros ainda faltavam para Daniel chegar à casa de seu amigo? Veja só. Esse problema aqui, então, está dizendo que o quê? Que Daniel ia visitar Felipe. Para isso, o pai dele foi levá-lo de carro. A distância da casa de Daniel para a casa de Felipe, 8 quilômetros e 220 metros. Era a distância total. Aqui está dizendo que quando chegou na estrada, a gasolina acabou. Eles caminharam, percorreram quanto? Eles já haviam percorrido 3 quilômetros
e 450 metros. Eles já tinham percorrido esta distância. Quantos quilômetros ainda faltavam para Daniel chegar à casa de seu amigo? Então, olha só. Esta daqui é uma conta de subtração. Ele tinha que percorrer isso, percorreu isso, e eu quero saber quanto ainda faltava. Então, de subtração. Então, olha só. Toma emprestado vai ficar 12. Aqui onde era 2, ficou 1. 12 que tira 5, 7. Aí aqui ficou 1. 1 que tira 4, não posso. Então, eu tenho que tomar uma dezena emprestada. Aqui vai ficar 11. E onde era 8, ficou 7. 11 que tira 4. Também 7. Agora, vírgula, eu repito e fiquei aqui. 7 que tira 3. 7 que tira 3, 4. Então, falta 4 quilômetros, 770 metros para Daniel chegar na casa do seu amigo Felipe. Questão número 5. Diz assim: um fazendeiro tinha 28 quilômetros e 500 metros de terreno. Comprou mais 17 quilômetros e 600 metros de terreno. E depois vendeu 8 quilômetros e 500 metros de terreno. Quantos quilômetros de terreno esse fazendeiro tem agora? Veja só, esse problema aqui eu tenho 3 medidas. Na primeira medida está dizendo, ele tinha 28 quilômetros e 500 metros. Era o tanto que ele tinha. Desse que ele tinha, ele comprou mais. Então, se ele comprou mais o tanto que ele comprou, 17 quilômetros e 600 metros. Então, eu quero saber quanto ele ficou para depois eu tirar o que ele vendeu. Então, vamos lá. Na continha de adição, 5 mais 6, 11, repete a vírgula, sobe 1. 8 mais 1, 9. 9 mais 7, 16, sobe 1. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Então, ele tem 46 quilômetros e 100 metros de terreno. Depois disso, aí eu venho para outra continha. Só que ele vendeu. Se ele vendeu, então nós vamos colocar uma continha de menos. Eu vou pegar o tanto que ele já tinha, que era 46 quilômetros e 100 metros, menos o tanto que ele vendeu. Ele vendeu 8 quilômetros e 500 metros de terreno. Se ele vendeu, então, como eu falei, é uma continha de menos. Uma continha de menos. Aí eu vou responder agora. 1 que tira 5, não pode. Toma emprestado, uma dezena. Aqui ficou 11 e aqui ficou 5. 11 que tira 5, 6. A vírgula eu repito e vou para o outro. 5 que tira 8 também eu não posso. Então, eu tomo emprestado aqui do 4 uma dezena. Ele ficou 15. E onde era o 4 ficou 3. Agora eu tenho 15 que tira 8. 15 que tira 8, 7. 7. Agora, 3, que eu não vendi nada, fiquei com 3. Então, quantos quilômetros ele ficou de terreno? Que é a pergunta. Quantos quilômetros de terreno esse fazendeiro tem agora? Ele tem agora 37 quilômetros e 600 metros de terreno. Então, mantendo a mesma ordem dos outros. Vírgula embaixo de vírgula. E se precisar alinhar casas decimais, podemos acrescentar zeros
para que a conta fique correta. Número 6. No número 6, nós vamos fazer expressões numéricas. Já expliquei bastante expressões numéricas para vocês. Acho que vocês não vão ter tanta dificuldade agora. Veja só. Em uma expressão numérica, eu tenho aqui adição, subtração, divisão e tenho parêntese e colchete. A primeira coisa que eu vou responder é os parênteses. Então, essa parte daqui eu tenho que responder primeiro. Então, eu repito, ó, 16 mais colchete, 10 menos. Agora, eu vou responder os parênteses. Nesses parênteses, eu tenho divisão e tenho adição. Primeiro, então, eu respondo a divisão. E posso responder tudo de vez se eu quiser. Se eu não quiser, eu abro parêntese e respondo pedaço por pedaço. 18 dividido para 3. 6. 6 vezes 3, 18. Mais 2. Repito todo o resto. Novamente, eu vou aqui, ó, para os parênteses. Então, 16 mais colchete, 10 menos. Vou resolver. 6 mais 2, 8, mais 5, fechou o colchete. Agora, eu já resolvi todos os meus parênteses. O que eu tenho agora? Colchete. Tenho aqui, ó, o colchete. Dentro do colchete, eu só tenho aqui, ó, subtração e adição. Então, eu posso responder todo de vez, não importa. Aí, eu vou fazer 10, que tira 8, 2. 2 mais 5 é igual a 7. Aí, eu venho para a resposta. 16, ganhei mais 7. Aí, eu faço, ó, 7 mais 6, 13, vai 1. 1 mais 1, 2. Resposta, 23. Então, letra A, 23. Letra B. Na letra B, eu tenho quase a mesma coisa. 25 menos colchete, 12 menos chave, menos parênteses, 3 vezes 2, mais 1, fechou parêntese, fechou colchete, igual. Agora eu vou responder. Lembrando que neste caso eu respondo primeiro o que está dentro dos parênteses. Então eu respondo, repito tudo, ó. 25 menos colchete, 12 menos. Agora eu vou responder aqui. Posso responder todo de vez, ó. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1 é igual a 7. Então, já respondi o parêntese. Agora, eu tenho um colchete. Então, eu vou responder aquilo que está dentro do colchete. 25 menos 12, que tira 7, é igual a 5. Porque 7 e 5 é 12. Aí, eu tenho 25 menos 5 é igual a 20. Então, minha expressão numérica, letra B, foi igual a 20. Então, vejam que não tem dificuldade em expressão numérica. Somente você ir obedecendo, você vai obedecendo as regrinhas. Primeiro parêntese, multiplicação ou divisão, depois colchetes e, por último, as chaves. Letra C. Letra C. 90 menos colchete, 25 mais parêntese, 5 vezes 2 menos 1, fecha parêntese, mais 3, fecha colchete, igual. Então, agora eu vou responder do mesmo jeito o que está dentro dos parênteses. Eu tenho aqui, ó, 5 vezes 2, lembrando disso. Então, 90 menos colchete, 25 mais. Vou responder todo de vez. 5 vezes 2, 10. 10, que aqui deu 10, ó.
10 que tira 1 é igual a 9. Mais 3, fechou colchete. Aí eu tenho aqui, ó, 90 menos. Eu tenho aí 3 números dentro do colchete. Eu posso responder todo de vez ou posso responder 2 a 2, como preferir. Eu vou responder esse 2 a 2, tá? Então, repito o colchete. 25 mais 9. 25 ganhou mais 9, 34. Repito o mais 3 e fecho o colchete. Repito 90 menos 34 ganhou mais 3, 37. Aí eu fiquei 90 menos 37. Aí vou fazer a continha, ó. 90 que tira 37. 10, 8. 10 que tira 7, 3. 8 que tira 3, 5. Então, resposta 53. Então, vejam a mesma coisa das outras. Nós seguimos as regrinhas para fazer as expressões numéricas. Letra D. 45, colchete, mais colchete, parêntese, 8 vezes 5, menos 10 dividido para 2, fechou parêntese, mais, abriu parêntese, 18 dividido para 6, menos 2. Aí fechei, chaves. Agora aqui, neste caso, eu tenho 2 parênteses. Tenho um parêntese aqui, outro parêntese aqui. Eu posso resolver os 2 parênteses na mesma medida. 45 mais colchete. Vou responder isso daqui e isso daqui. Aí eu venho, 8 vezes 5, 40, menos 10 dividido para 2, 5. Então, já respondi a multiplicação e a divisão. Agora eu vou para o outro parêntese. Tá vendo? 18 dividido para 6 menos 2. Aí eu venho aqui, ó. 18 dividido para 6. 18 dividido para 6, 3. 3 vezes 6 é 18. Menos 2, fecho parêntese, fecho colchete. Agora, eu ainda tenho parêntese, então eu vou resolver o que está dentro do parêntese. 45 mais colchete. 40, que tira 5, igual a 35. Mais 3, que tira 2, 1. Pronto, então meu parênteses já desaparece. Fiquei apenas com colchete. Aí eu venho. 45 mais 35 mais 1, 36. Aí eu vou juntar 45 mais 36. 6 mais 5, 11, vai 1. 4 mais 1, 5, mais 3, 8. Resposta 81. Então vejam só que é tudo aquilo que nós já estudamos na nossa aula que demos de revisão durante toda a semana. Agora nós ainda temos 2. Temos a letra E e a letra F. Vamos lá para a letra E e para a letra F. Letra E e letra F. Na letra E, eu tenho 50 menos 2 vezes chave 7 mais 8 dividido para 2 menos colchete 9 menos 3 vezes chaves 5 menos 4. Aí fechou parêntese, fechou colchete e fechou chaves.
Veja que expressão grande, mas é a mesma coisa da resolução das outras. Então, vamos lá, ó. Repete. 50 menos 2 vezes... Vai repetindo, ó, até chegar nos parênteses. Pronto, cheguei lá. Vou responder, ó. 5 menos 4, 1. Então, ele já desapareceu. Já desapareceu o parêntese. Agora, eu vou responder o colchete. 50 menos... Vou repetir tudo até chegar lá no colchete, ó. Pronto, cheguei no colchete. Agora eu venho, ó. Tem uma multiplicação aqui. Eu posso responder? Posso, ó. Faço assim e respondo ela. 3 vezes 1 é 3. Aí eu tenho, ó. Colchete, 9 menos 3, fecha colchete, tal. Vou responder o colchete de novo, porque eu respondi o que era multiplicação. Mas poderia responder tudo de vez? Poderia. 50 menos 2 vezes chaves mais 8 dividido para 2 menos colchete. 9 que tira 3, 6. Fechou? Chaves. Agora eu tenho chaves. Dentro das chaves, ó, eu tenho aqui uma divisão. Então eu tenho que repetir até chegar na divisão. 7 mais 8 dividido para 2, 4 menos 6. Agora, eu tenho ele, mas não tenho nem multiplicação, nem divisão, só adição e subtração. Então, eu faço 7 ganhou mais 4, 11. 11 que tirou 6 é igual a 5. Agora, eu fiquei aqui, ó, subtração e multiplicação. Eu vou responder primeiro a multiplicação. 50 menos 2 vezes 5, 10. 50 tirou 10, ficou com 40. Então, veja só como ela foi grande para responder. Mas os passos foram os mesmos. É como vocês me disseram lá na aula. Agora ficou facinho, facinho, porque a gente já aprendeu fazer elas. Agora vamos para a última, que é a letra F. A última, que é a letra F. Na letra F, nós temos o seguinte. 100, letra F, 100 menos 3 vezes... Essa também é grandinha, igual a de cima, tá? Mas não é difícil. É a mesma coisinha, as mesmas regras que servem para uma, serve também para a outra. Grandinha, mas as regras são as mesmas. Vamos lá. Tudo até chegar nos parênteses. Repete. 100 menos 3 vezes 5 mais 8 dividido para 2 menos colchete 3 vezes. 7 que tira 6 é igual a 1. Fecha colchete, fecha chaves, foi. Agora, eu vou repetir tudo até chegar nos colchetes. 100 menos 3 vezes chaves, 5 mais 8 dividido para 2 menos. Vou responder agora o que está aqui dentro. 3 vezes 1, 3. O colchete também já desapareceu, fiquei apenas com chaves. Agora, eu vou chegar nas chaves para responder. 100 menos 3 vezes. Aqui dentro dessas chaves, eu tenho 8 dividido para 2. Então, o que é que eu faço? Repito o que é adição e vou fazer a divisão. 8 dividido para 2, 4. Repito o menos 3 e fecho as chaves. Agora, eu não tenho mais nem divisão, nem multiplicação dentro das chaves. Então, eu vou responder o que está dentro dela. 5 mais 4, 9.
9, esse aqui, ó, 9. 9 que tira 3 é igual a 6. Igual. Agora aqui, ó, eu tenho 100 menos 3 vezes 6. Eu não posso fazer 100 vezes 3. Eu vou fazer o quê? 3 vezes 6. Repito, 100 menos 3 vezes 6, 18. 100 menos 18. Eu vou fazer a continha, ó. 100 menos 18. 0 que tira 8 não pode. Eu vou tomar emprestado da onde? Do outro. O outro não tem nada para me emprestar. Então, eu vou tomar daqui. Aqui ficou 0, aqui ficou 10. Agora, ele pode me emprestar. Aí, ele me emprestou 1, eu fiquei com 10. E aqui onde era 10, ficou 9. Só aquele jogo que vocês já sabem. 10 menos 8, 2. 9, que tira 1, 8. Então, resposta 82. Então, toda a tarefa aqui, ó, foi revisada e explicada para vocês. Então, ó, assistam se precisar quantas vezes quiser, porque como eu expliquei, na próxima semana será a nossa prova Eneminho. E o nosso Eneminho vai ser apenas esses dois assuntos, que é adição e subtração com números decimais e expressões numéricas. Então, ó, beijinhos e até a próxima.